Olá, nós vamos estudar a aerodinâmica em carros de rally. Então, o que vem a ser isso? Basicamente, num carro de rally existem diversos apêndices, chamados apêndices aerodinâmicos, que têm função específica e que o torna diferente de carros vistos no dia a dia nas ruas. Por exemplo, são muito comuns spoilers dianteiros aqui, que fazem com que a área do para-choque fique bem rente ao solo, assim como aerofólios na região traseira. Bom, para que serve tudo isso? Os objetivos dessa aerodinâmica num carro de rally são muitos, mas dentre eles os principais são prover estabilidade para a realização das curvas. Então, durante as curvas é comum o carro ter tendência a derrapar. Então, com a aerodinâmica, o objetivo é que isso não seja tão acentuado. Aumentar a tração. Um dos efeitos da aerodinâmica é aumentar a força que o carro faz no solo. Então isso daí aumenta a tração que o motor transmite através das rodas até o solo. E contribuir para o alcance de velocidades elevadas, diminuindo a resistência do ar à passagem do carro. Então, basicamente são esses os principais objetivos. E como é que isso daí tudo funciona? Aqui a gente tem uma figura esquemática. Nós temos aqui o perfil de um carro e nós temos aqui uma representação esquemática do campo de velocidades que está interagindo com esse carro. O carro está se movendo em relação ao ar, mas a gente também pode imaginar o ar se movendo em relação ao carro, que é esse caso aqui. Vamos supor que o ar está com uma velocidade que a gente vai chamar de V infinito antes de entrar em contato com o carro. Quando o ar entra em contato com o carro, a gente tem então uma interação entre a geometria do carro e essa massa de ar. Essa interação ela faz com que aconteçam vórtices na região traseira do carro e o campo de velocidades que a gente está considerando aqui nessa representação uniforme na direção vertical, antes de alcançar o carro, passe a ser não uniforme. Exatamente nesta região aqui, onde existe efetivamente o contato do campo de velocidades com o automóvel. Bom, esta perturbação no escoamento, ela causa alguns efeitos interessantes, que são exatamente os efeitos aerodinâmicos. O primeiro deles é uma força chamada força de arrasto aerodinâmico, simbolizada normalmente na engenharia por esse símbolo D, que remete ao termo em inglês, drag. Então, esta força ela é causada por uma baixa de pressão nesta região aqui, que é formada pelos vórtices que estão na região perturbada do escoamento. Então, isso faz com que o efeito dessa força seja equivalente a uma resistência que o carro tem que vencer para se deslocar pelo ar. Quanto menor for essa força, melhor para o deslocamento do carro. A outra força que aparece é uma força vertical. No caso do carro de rally e nos outros automóveis de competição também, esta força vertical ela é direcionada para baixo e ela advém exatamente deste aerofólio traseiro, que é uma seção com perfil adequado, semelhante a uma asa de avião, mas colocado na posição invertida. E aí você tem então uma força vertical que age no sentido de ajudar a manter o carro em contato com o solo. Esta força é muito útil para aumentar a tração e para fazer com que o carro tenha mais estabilidade, em especial durante a realização das curvas. Bom, então esta aqui é a configuração do efeito da aerodinâmica no comportamento do carro. Detalhe aqui, do ponto de vista de equacionamento matemático sobre a força de arrasto aerodinâmico, a gente simboliza essa força pela letra D e ela é calculada desta maneira aqui. Meio vezes o CD, que é o coeficiente de arrasto aerodinâmico, vezes ρ, que é a massa específica do ar, vezes A, que é a área da seção transversal do carro, vezes V infinito ao quadrado, onde V infinito é a velocidade antes de ser perturbada pelo automóvel. Se a gente traça um gráfico aqui da força de arrasto em função da velocidade,
de deslocamento do automóvel, a gente verifica então que essa força de arrasto ela vai aumentando cada vez mais. Ou seja, quanto maior a velocidade do carro, maior é a força de arrasto. Quanto mais trabalhada for a aerodinâmica do carro, a gente consegue baixar esse valor aqui do coeficiente de arrasto aerodinâmico CD. E com isso a gente baixa o valor da força de arrasto. Normalmente, num carro de corrida, esse coeficiente CD de arrasto aerodinâmico ele é um pouco menor do que 1. A outra força é a força de sustentação aerodinâmica, representada aqui pela letra L. A forma dela é muito parecida com a forma da força de arrasto aerodinâmico. A diferença é que, ao invés do coeficiente de arrasto aerodinâmico CD, a gente tem o coeficiente de sustentação aerodinâmica CL. Normalmente, em um carro de corrida, este CL é negativo e com um módulo maior do que 1. Às vezes, um módulo bem maior do que 1. O comportamento da força de sustentação aerodinâmica com a velocidade também é muito semelhante ao caso da força de arrasto. Quanto maior a velocidade, maior a força de sustentação aerodinâmica, e essa variação é quadrática. Então a gente está aqui novamente com a nossa miniatura para a gente verificar como esses apêndices aerodinâmicos são colocados no carro. Então a gente nota aqui nessa parte dianteira, parte que fica aqui ligada ao para-choque, que ela é mais baixa do que normalmente seria em um carro normal. Isso acontece exatamente para otimizar o escoamento do ar de tal maneira que ele fique mais controlado nessa região na qual ele tem o primeiro contato com o carro. A gente nota aqui no caso deste automóvel especificamente entradas de ar aqui, que são entradas de ar específicas. No caso desse motor de competição, elas não existem no carro tradicional de rua. Analisando a parte lateral, a gente verifica de forma bastante interessante a questão do aerofólio traseiro. Então veja que esse aerofólio traseiro ele está um pouco afastado da carroceria do carro. Por quê? A gente viu naquela figura, agora há pouco, que nessa região aqui atrás do carro é uma zona de baixa pressão, onde se formam aqueles vórtices. E essa zona de baixa pressão com os vórtices, o escoamento ele é bastante complicado e fica difícil de você usar o aerofólio de maneira correta nessa região. Por isso ele é colocado um pouco mais acima. Na realidade, quanto mais acima ele estiver da geometria do carro, melhor. Mas por uma questão de regulamento, normalmente tem alturas máximas a serem obedecidas. E aqui a gente nota claramente esse perfil em asa, né? É como se fosse uma asa de avião, só que colocada de maneira invertida. A gente verifica aqui que existe uma curvatura, ou seja, que essa asa ela não é uma asa reta, ela segue realmente um perfil que é semelhante ao perfil de aviação, mas colocado de maneira invertida. Vamos fazer mais uma rotação aqui no carro, para a gente verificar este aerofólio com um pouco mais de detalhes aqui na traseira. Então aqui a gente tem como ver que nós temos uma seção relativamente larga, né? Ela pega praticamente toda a largura do automóvel. Quanto maior for a área deste aerofólio, maior é a força de sustentação que é gerada. A gente pode aqui também fazer o levantamento aqui da tampa para a gente ver como que ele é aqui na parte de baixo. E a gente verifica que é bastante importante a questão da conexão do aerofólio com a estrutura do carro. E para a gente fazer o projeto desse tipo de dispositivo, a gente precisa levar em consideração, então, todos os esforços mecânicos que serão advindos dessa força de sustentação, né? A gente vai ter esses esforços diretamente transferidos para a estrutura do carro. Então, esse suporte ele tem que ser projetado para resistir de forma efetiva a estes esforços. Então, esta aqui foi a demonstração que a gente fez usando a nossa miniatura. Agora nós vamos estudar as principais disciplinas da engenharia que estão associadas com o projeto desse tipo de automóvel. Então, primeiro, a resistência dos materiais, porque todos esses apêndices aerodinâmicos,
do carro de rally, eles estão sujeitos a forças elevadas, as forças de sustentação, as forças de arrasto e outras forças oriundas do comportamento do veículo. Então, a resistência dos materiais é muito importante nesse caso. Materiais compósitos. Na realidade, vários tipos de materiais são usados. Dentre eles, nos carros mais sofisticados, os materiais compósitos. A aerodinâmica, que é a base desse vídeo, né? Então, a gente tem a questão da aerodinâmica que tem que ser estudada em detalhe nesse tipo de situação. E o método de elementos finitos, que é muito usado na simulação computacional do escoamento do ar em torno do automóvel de rally. Então, com isso, a gente tem um apanhado geral dos principais ramos, né, os principais aspectos da engenharia que são usados em projetos dessa natureza. É isso aí. Sinta-se à vontade para, nos comentários, colocar outros aspectos que você acha interessantes sobre a natureza técnica deste assunto. Até logo!